Irmãos, paz do Senhor Jesus a todos. Espero que todo mundo esteja me vendo bem, ouvindo bem também aí. Para a glória do nome do Senhor. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula, Teologia e História, e eu espero que os irmãos estejam compreendendo o nosso início das nossas aulas aí. Acredito que o conteúdo tem sido de fácil aprendizado, né? Acredito que todos dá para acompanhar, né? O conteúdo não tem sido difícil. Acredito que não, né? Talvez para algumas pessoas, mas para outras acredito que não está tão difícil assim, né? Então, os irmãos estão ouvindo bem e vendo bem, por favor, manda um oi aí, enquanto nós estaremos orando em nome de Jesus. Amém? Que bom que vocês já estavam esperando. Senhor Deus, Todo-Poderoso Pai, te louvo e te agradeço porque o Senhor é bom e a sua bondade dura para todo sempre. Louvo o seu nome porque o Senhor até aqui nos tem ajudado, tem nos feito compreender a sua palavra, compreender a sua doutrina e tem nos ensinado a aplicar em nosso coração. Te agradeço pela oportunidade que o Senhor nos dá nesse sábado, Senhor, nesse dia 16 de agosto de 2025, de podermos estar mais uma vez reunidos em teu nome, louvando o seu nome, engrandecendo a ti, pois tu és o único digno de louvor, de toda adoração, de toda exaltação. E agradeço ao Senhor por ter nos conduzido no caminho da fé, nos sustentado até hoje, sustentado cada ministério, cada pastor, cada irmão, cada irmã, cada membro de igreja, cada congregado ou até mesmo aqueles que não são cristãos, mas que nessa hora eles estão ouvindo a sua palavra. Te louvo pela vida deles. Agradeço ao Senhor por ter sustentado cada irmão na simplicidade do evangelho e da fé. A cada um daqueles que já sofreram por amor à sua palavra. E que nessa noite o Senhor nos ajude a compreender um pouco mais sobre a nossa fé, um pouco mais sobre tudo o que tem acontecido nos últimos dias. Pai, agradeço a Ti, porque o que o Senhor tem feito em nossa vida é maravilhoso. Agradeço a Ti, porque o que o Senhor tem feito no nosso meio, na nossa cidade, no nosso povoado, é coisa grande, é inesquecível. O Senhor é digno de toda honra, glória e louvor. A Ti, Senhor, rendemos graças nessa noite. Te pedimos que outra vez o Senhor ilumine o coração de cada um daqueles que estão assistindo, dos que vão assistir depois, aplicando em nossa vida, fazendo nascer e crescer a semente do Evangelho, de modo que possamos sair desta aula ainda mais crentes do que nós entramos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, quero nessa noite começar lendo um texto bíblico na palavra do Senhor. Aqueles que têm a palavra, né? Aqueles que têm a Bíblia aí às suas mãos. Espero que todos tenham a Bíblia ao lado, porque já é de costume nós lermos a Bíblia e sabem que eu prezo por estar com a Bíblia sempre à mão. Não vou colocar na tela hoje, mas você está com sua Bíblia com certeza. Quero ler um texto da palavra do Senhor que está no livro de Neemias. Lembrando que a nossa aula hoje ela é voltada para muitas dúvidas que surgiram durante a semana e algumas que podem estar surgindo nesse momento, né, no coração dos irmãos. Então já está aberto as perguntas. Por favor, mande as perguntas no grupo para que nós possamos ler e, de alguma forma, se o Espírito Santo nos revelar, nos iluminar, responder. Se não, oremos mais uma vez até que fique tudo esclarecido.
Se não esclarecer, aí agora só quando chegarmos na glória, tá certo? Mas o texto está em Neemias. O capítulo de Neemias é o capítulo de número 2. Neemias 2. Neemias 2. Neemias capítulo 2. Versículo de número 10. Talvez alguns conheçam esse versículo, talvez não. Neemias 2, 10. Pronto? Todos encontraram? Vamos à leitura. O que ouvindo Sambalate, o Horonita ou Eronita, e Tobias, o servo amonita, lhes desagradou extremamente que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Esse texto do livro de Neemias é um texto-chave para a nossa aula de hoje, porque nós estamos trabalhando um contexto de aulas em que nos faz relembrar que a obra de Deus é uma obra difícil, árdua, dolorosa. A obra de Deus, ela é feita de dificuldades espirituais. E algumas pessoas, talvez por, não sei se desavisados, aceitaram a Jesus e lhe prometeram um mar de rosas. Eles vêm para o Evangelho e eles começam a imaginar que o Evangelho é um mundo de flores. As pessoas vêm para a igreja e acham que a igreja, o Evangelho em si, é um jardim florido, onde todas as pessoas se assentam, glorificam a Deus, adoram a Deus e vão para suas casas, vão para o seu lar. E aquelas pessoas que vão para o seu lar são, por assim dizer, anjos, arcanjos, querubins, ou seja, qual for outra coisa que, por alguma ilusão da vida, disseram essas pessoas quando elas vieram para o Evangelho que Cristo ia lhes mudar a sua vida, que Jesus ia transformar a sua vida do dia para a noite. E as pessoas vêm para a igreja, vêm para o nosso meio, achando que a igreja ela é um parque de diversões, onde nós estamos ali para nos divertir. Ou alguns vêm para a igreja achando que a igreja, o Evangelho, a denominação cristã, o pentecostalismo, ou até mesmo algumas igrejas que não são pentecostais. O pessoal vem para o Evangelho e eles vêm com uma mente deturpada do que realmente é a obra de Deus. Então elas são mal acostumadas às pregações que atraem a sua alma e o seu coração, ao seu ego inflamado, à sua vontade própria, e elas são doutrinadas a olhar para o Evangelho somente
com o olhar de facilidade, ou, não vou gastar a palavra facilidade, mas facilitações para a sua vida terrena. E nessas facilitações para a sua vida terrena, as pessoas começam a ir para a igreja com o intuito de receber um carro novo, uma casa nova, com o intuito de receber um bom salário, um casamento, etc, etc, etc. Coisas que são boas, valores que são válidos, com redundância e tudo. Porém, todas essas coisas que eu lhe citei ficarão aqui. Então, o que é que passa na mente das pessoas que aceitam Jesus hoje? Passa na mente delas que Jesus é um cofre para aqueles que estão desempregados ou que querem galgar alguma coisa mais financeira na frente. Passa na mente deles que Jesus é o curandeiro que vai curar todas as suas feridas. Passa na mente deles que Jesus é um doador de órgãos que vai transformar o seu coração do dia para a noite. Passa na mente das pessoas que aceitam Jesus, como dizia meu pai, no bambo, no vamos ver, de qualquer forma, de qualquer jeito. Passa na mente deles que Jesus é a pessoa que veio para resolver todos os seus males, todos os seus traumas, que Jesus veio resolver todas as suas situações. Resumindo, Jesus não é, para muitas pessoas hoje, o Salvador do mundo, mas alguém que veio para sanar, resolver os problemas que o ser humano causou na sua própria vida. E o que acontece é que nós acostumamos as pessoas a essa doutrina de fé, fé daqui, fé dali, você tem fé para isso, você tem fé para aquilo, e nós temos fé de carregar água no cesto, de remover montanhas, de fazer com que os montes se transportem, de fazer com que paralítico eles andem, que cego enxergue, beleza. Nós estamos trabalhando com a fé das pessoas. Aí, irmão Noel, as portas vão se abrir? Vão se abrir. Irmão Noel, haverão casamentos a torto e a direito. Mas, irmão Noel, pessoas serão curadas, demasiadamente curadas. Noel, pessoas que entraram rancorosas na igreja, se abrir o coração para Deus, Deus vai curar a alma? Vai curar a alma, o corpo, o espírito, o gato, a galinha, o cachorro, o periquito, o papagaio. Tudo isso Deus fará. Jesus fará esta limpeza exterior e interior. Só que isso, irmãos, é só uma parte do evangelho. Isso não é o evangelho por completo. Isso é só uma parte do evangelho. Existe outra parte do evangelho. Existe o complemento do evangelho. Existe o outro lado da moeda. Isso aí é a vida que Cristo prometeu embaixo. Vida com abundância. Perfeito? Vida com letra minúscula, abundância. Vocês vão viver muito tempo se seguirem os meus mandamentos. O cidadão que honrar o seu pai e sua mãe vai ser prolongado os seus dias. Se você não comprar demais, você vai saber administrar, vai ter dinheiro. Se você trabalhar, você vai ter dinheiro. Se você for bom administrador de suas finanças, você vai comprar carro, você vai comprar casa. Se você for uma pessoa bonito, inteligente, você vai ter um bom casamento. Se você for um homem de Deus, uma mulher de Deus, você vai casar com um homem de Deus, uma mulher de Deus. Coisas que os seres humanos conseguem fazer com a administração da vida. Sim ou não? É assim ou não é?
Mas a minha pergunta é: se resume a isso o evangelho? Não se resume a isso. É uma pergunta retórica. Por que não se resume a isso? Porque agora vem a questão principal. Agora vem o momento de Cristo dizer assim: quem quiser me servir, deve me seguir. Quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome sua cruz de cada dia, depois venha e me siga. É assim ou não é assim? Então a pessoa vem para Cristo, Cristo alivia o fardo do pecado, dá-lhe o Espírito Santo, converte a alma dele, o torna uma criança, faz o cidadão se dispor a nascer de novo e diz: eu venci o mundo, agora é com você. Agora você tem uma vida para viver. Perfeito? Então, esta pessoa que aceitou Jesus, que se tornou uma criança, depois de aceitar Jesus como Salvador, ela se torna uma criança. Ela nasce de novo. Ela é inserida dentro da igreja. Num contexto evangélico atual. Ela é inserida dentro de uma igreja. Presta atenção, você que fica reclamando só da sua igreja. É inserido numa igreja onde 90% das pessoas também vieram do mundo, estão nascendo de novo, erros, defeitos, pecados a rodo, gente boas, gente ruins, pretos, brancos, azuis, amarelos, pardos, pobres, ricos, amigos, desamigos, pessoas fáceis de lidar, pessoas difíceis de lidar, de criança mamando a velho caducando, diferentes etapas de idade, diferentes intelectos, diferentes graus psicológicos, pessoas com traumas físicos, mentais, naturais, espirituais. É inserido num contexto onde pessoas que ainda não são libertas, gente endemoniado, literalmente, gente fofoqueiro, gente boa, que já se converteu, gente que não conseguiu se converter ainda, obreiros bons, obreiros maus, obreiros que conhecem a palavra, obreiros que distorcem a palavra, bons porteiros, bons pregadores, bons levitas, maus porteiros, maus pregadores, maus pastores, bons pastores. E esta pessoa, ela cai no evangelho como que de paraquedas assim. Eita, eu não sabia que era assim. Não sabia que era assim por quê? Porque lhe venderam um mundo de ilusão na terra. Venderam para aquela pessoa que quando ela chegasse na igreja, ela só tinha que sentar, estender as mãos e cantar como som e louvor. Me dar a minha bênção, eu quero a minha bênção. Jesus, aquela bênção que eu te falei. Ou vende-se para ela que quando ela senta na igreja, Jesus, que trabalha por todo mundo, está ali cheio de anjos rodeados, com a bandeja de vitória na mão, procurando quem esteja ligado no culto para dar a vitória a ele. E ele chega na igreja ligado no culto, pensando no culto, gostando do culto, focado no culto. Ele entra e ele sai e ele não recebe nada. E ele começa a colocar gostos na igreja. Ele aceitou Jesus, mas ele não ouviu que precisa se converter, ele não é convertido. Então ele senta.
Ele senta e ele não consegue ver o irmão como um convertido, mas ele olha para o irmão como um espelho. Então, se ele acha que ele xinga, na mente dele o irmão também xinga. Se ele acha que ele não se libertou ainda da cachaça, ele acha que o irmão também bebe. Se ele, na mente dele, ele acha que aquele irmão compra e não se libertou da dívida, do rolo, da jogatina, das betes, sabe? Da ilicitude do rolo, do vender e trocar objetos, passarinhos, carros, motos, o do tomar dinheiro na mão de agiota, ele não se libertou ainda. Então, na mente dele, todo mundo é igual. Então, na mente dele, o evangelho é um lugar de aceitação para ele. E ele começa a olhar para o defeito dos outros, defeito que é diferente de pecado. Uma coisa é você ter um defeito, uma coisa que você, no deslize, de vez em quando você cai. Você esquece, aquilo lhe dá um branco, assim, meu Deus do céu, acabei fazendo isso aqui. Isso é defeito. Diferente de pecado, que a pessoa premedita e diz, vou fazer e acabou. Entende o que eu quero dizer? Então, quando nós observamos que na igreja atual, as pessoas vêm para o evangelho, e quando elas vêm para o evangelho, é vendido para elas que elas podem fazer o que quiser, pensar o que quiser, estar como quiser, comer o que quiser, vestir o que quiser, andar como quiser, estar na casa de quem quiser, que ele ainda é crente e que os irmãos que estão lá têm obrigação de aceitá-lo assim. Então ele se torna como um Sambalate e um Tobias. É um crente que está na igreja, que está no meio, que está vendo ao redor, que está vendo o pastor sofrendo, os líderes sofrendo pelo amor à obra, pelo amor ao trabalho, por amor à paciência da fé, que tem lutado para salvar almas, para converter almas. Mas ele não consegue ver isto. O que ele consegue ver é um evangelho fluido, cheio de flores, de um Jesus que está ali para alimentá-lo, para dar tudo a ele, porque ele se sente em paz com Deus. Ele sente tanta paz com Deus que ele peca e ele não sente que Cristo o julga. Porque se a mente dele não o condena, então para ele tanto faz. Na minha mente não condena, Deus me perdoou. Então ele começa a cair na empulhação espiritual de achar que evangelho é isso. Então ele não lê a Bíblia, ele não ora, ele não consagra, ele não jejua. Ele passa a ser um crente somente na igreja. E ele vive só da fé. Quando lhe canta um hino, ele se arrepia, ele chora, ele se anima, ele se derrete, ele grita, ele se espernia, ele rola pelo chão. Na hora de ofertar, ele é o cara, ele oferta, ele dizima, ele faz isso, ele trabalha na igreja, ele está naquela correria. Ele gosta de ser visto, de ser adorado, de ser bajulado. Quando ele faz uma obra que ninguém lhe aplaude, aí ele entra em depressão. Quando lhe criticam, então, ele não quer mais fazer obra, porque a obra é dele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. E este modelo de crente que não aprendeu a sã doutrina, que tem comichão no ouvido, que não abre o seu ouvido para escutar a palavra da verdade. E é bem verdade que muitas igrejas hoje não têm coragem de falar contra o erro, porque falando contra o erro vai sair e o errado também. Não fique pensando, irmãos, que quando você fala contra um pecado de alguém que está acostumado no pecado, ele vai preferir se converter do pecado e sentar no banco e aceitar a disciplina. Não. Ele vai dar espasmo, ele vai fazer como Eli, ele vai dar coice. Primeira coisa que uma pessoa que não tem ouvido espiritual para ouvir a verdade, quando ele escuta a verdade e ele está acostumado no erro, ele começa a dar coice. E automaticamente ele dá coice em quem quer salvar a vida dele.
Então o pastor não foi feito para tomar coice de ovelha. Ovelha não dá coice. O pastor não foi feito para tomar cabeçada de bode. Ovelha não dá cabeçada. Então surge na igreja joio, bode e burro dando coice. E o que é que acontece nesse entreveiro todo? Acontece que esses irmãos começam a viver só da fé. Eles vão para a igreja porque a igreja é um lugar onde os irmãos oram por ele e eles só estão de pé por causa da oração dos irmãos. Eles vão para a igreja porque a igreja, quando ele estiver desempregado, a igreja vai ser a ama de leite que vai ajudar ele a arrumar um emprego. Os irmãos vão fazer uma campanha de oração por ele. Ele vai para a igreja porque na igreja ele se sente bem, ele se sente amado, ele se sente bem acolhido, ninguém vai julgá-lo, ninguém vai condená-lo. Mas a vida de igreja que ele tem é só dentro das quatro paredes do templo. Então esta pessoa ela vive só da fé. A Bíblia diz: o justo viverá da fé. Mas não é dessa fé que eu estou falando. Justo viverá da fé soberana em Deus em meio às tribulações. Aí Tiago explica: olha, esta fé que você tem, se não produzir obras, é em vão, é em vão, é debalde. Esta fé que você diz que tem em Cristo, até hoje não conseguiu mudar o jeito de você falar? O seu linguajar não mudou? Até hoje o seu linguajar, você na igreja, até hoje o seu linguajar ainda é linguajar do mundo? Então que tipo de fé é essa que não muda nem sua linguagem? A sua forma de se vestir com pudor, que deveria ser o correto, ainda não existe a forma nem de se vestir? Que tipo de fé é esta que mudou a sua situação financeira do dia para a noite, mas não consegue mudar a roupa de se vestir, o modo de se vestir para se apresentar diante de Deus, pelo menos num culto? A pessoa recebe a palavra, vem para o culto, vem para a igreja, aceita Jesus como Salvador, mas até agora o cidadão não conseguiu mudar sequer o comprar e pagar o que deve. Ele não consegue amar a esposa que Deus deu a ele, que ele recebeu quando estava na igreja. Ele não consegue honrar a sua palavra nos compromissos. Ele não consegue, ela não consegue sequer demonstrar que é diferente do mundo em forma nenhuma. Então, esse modelo de gente, Sanbalat e Tobias, sempre vai existir dentro da igreja. E na igreja atual, na igreja que eu estou falando do século 21, a tendência é que cresça mais desse tipo de gente. Porque cada dia que passa, a pregação do evangelho tem sido escassa. Quantas vezes na sua igreja o seu pastor tira 2 horas de culto na doutrina para ensinar a palavra limpa sem fermento? 2 horas. Das 19 às 21. Quantas vezes? Quantos dias tem que na sua igreja não é ensinada a doutrina da fé? Doutrina da fé que eu falo é para o crente tomar vergonha na cara. Quanto tempo tem que na sua igreja não é batido na tecla que o crente precisa mudar? Quanto tempo tem? Quanto tempo tem que na sua igreja não é ensinado as doutrinas bíblicas da salvação?
Eu não estou falando de você fazer um assunto hoje, amanhã outro, depois outro, e dizer que está ensinando. Estou falando de pegar um plano inteiro de leitura, de ensinamento, de fazer o crente levar para casa, para ele estudar em casa a Bíblia. E de ele voltar para a igreja na outra semana e ele ter que dizer o que ele aprendeu. E quando o pastor inquirir, perguntar a ele como é que ele está aplicando na vida dele, ele dizer: olha, pastor, olhe mesmo para minha vida e veja que eu mudei nisto. Olha, pastor, eu comprava e não pagava, mas o senhor ensinou aqui que eu tenho que comprar e pagar, eu estou mudando. Cadê? Não tem. Hã? Quando você chega em determinados lugares que a pessoa diz assim: eu não vendo para crente, por quê? Porque crente dá trabalho para pagar. Isto é um desgosto para o evangelho. Isso é um escândalo para o evangelho. Porque está fechando a porta para os outros que vêm sendo crente de verdade. Você fechou a porta, você escandalizou o evangelho. E ai de ti que escandalize. Quanto tempo tem, irmão, que na sua igreja, em vez de fazer o balanço financeiro de quanto entrou e saiu, a liderança da igreja não faz um balanço de quantas almas ganhou durante a semana, de quantas visitas foram feitas, de quantas crianças aceitaram Jesus, de quanto tempo tem que na sua igreja os pastores, os líderes não vão visitar ovelha por ovelha. Ah, meu pastor não tem tempo disso. Então, como é que ele vai ser pastor se ele não tem tempo de tomar conta das ovelhas? Me diga aí. Me explica isso aí, como é que vai ser agora, vá. Vamos lá, me explica aí como é que é isso aí. Porque um pastor que não tem tempo de tomar conta das ovelhas não pode ser chamado de pastor, é um dirigente de igreja. Aí, mano, mas tem o corpo de obreiro? Tem. Você sabe que a maioria dos corpos de obreiro hoje é só para setor financeiro, irmão. É só para setor financeiro. Eu conheço igrejas que o cargo eclesiástico mais baixo que tem é evangelista. Mais baixo. E pela Bíblia, evangelista já é, sabe, colado no pastor. Igrejas que o cargo mais baixo é evangelista, mas nunca teve um evangelismo. Nunca teve missões, nunca teve um evento, uma cruzada, nunca teve um retiro, uma ida no monte. Então, as igrejas que nós vemos hoje, claro que eu estou usando a hipérbole e que tem suas exceções, mas as igrejas que nós vemos hoje não tem palavra. Se não tem palavra, se não estão ensinando a palavra, estão acostumando mal as ovelhas. Acostumando mal as ovelhas, você está dando alimento para aquelas ovelhas, de modo que está acostumando o estômago dela só ter aquele tipo de alimento. Então esta ovelha Sambalate e Tobias que está lá em Jerusalém, que está vendo os muros caídos, as portas queimadas a fogo, que o inimigo veio, derrubou a igreja, arrebentou com tudo. E ele, sendo obreiro, sendo um homem de Deus e mulher de Deus, está dentro daquele burburinho todo, mas ele não tem solução nenhuma para dar. Ele não tem doutrina, ele não tem palavra. Ele não consegue mudar a sua própria vida. O que vai acontecer? Deus vai enviar alguém de fora. Aí quando Deus envia alguém de fora, o que é que os de dentro fazem? Se espantam. É aqui que começa a obra de Deus nas mudanças de congregação. Eu quero enxergar por esse lado para os irmãos entenderem. Tem crente que parece que ainda não entendeu a chamada que Deus tem na vida dele. Meus irmãos, descanse sua alma. Se você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, de oração, de busca, tudo que acontece em sua vida, sem exceção,
Se você está andando correto, certíssimo, não está vacilando, está fazendo o que Deus manda, é obediente à palavra, está vivendo de jejum e oração e consagração, sua vida diante de Deus é reta, tudo o que acontece em sua vida é um plano de Deus, tanto para você, ô glória, quanto para o lugar em que Deus vai te enviar. Então começa aqui as mudanças. Às vezes Deus tira você de uma congregação e coloca em outra. E você diz, meu Deus, aconteceu um problema em tal... Não estou falando, presta atenção no que eu vou lhe dizer. Eu não estou dando aval à baderna, à bagunça, à briga. Mas eu estou falando de crente justo, santo, que sai da sua congregação em paz com Deus e com a igreja e vai congregar em outro lugar. Estou falando desse tipo de gente. Quando ele sai de um lugar que ele vai para outro, o que é que Deus está fazendo? Encaixando aquela pessoa com a chamada que ela já tem naquele ambiente onde precisa dele. Daquela forma, do jeito que ele pensa, do jeito que ele age, com a sua bagagem, com a sua estrutura espiritual. Os irmãos estão compreendendo até aqui? Então descanse o seu coração se de repente Deus te mudou de cidade, de estado, de país. Às vezes a pessoa ficou desempregada num lugar e Deus abriu a porta para outro lugar. Aí o cara fica agoniado, meu Deus, e como é que vai ser agora? E eu congregar? Meu filho, Deus já vai estar te levando para lá para isso. Você vai trabalhar, vai manter a sua família, não vai faltar nada. E naquele lugar onde você chegar, por mais que você só tenha que pregar uma vez na vida e ninguém aceite aquela pregação, Deus te levou lá para salvar uma alma, para ganhar alguém, para redarguir alguém, para chamar para perto alguém. Ou para ensinar, ou talvez a sua chamada não seja na base da paulada, do cajado, seja para redarguir, para chamar para perto, para exortar. Então, Deus, o dono da obra é Deus. Jesus disse a João, João, vê todas essas igrejas, essa baderna toda que está acontecendo, não se preocupe, eu ando no meio. Eu ando no meio dos 7 castiçais. E os 7 castiçais são as igrejas. Eu ando no meio das 7 igrejas. E os pastores, que são as estrelas, estão nas minhas mãos, irmãos. É tão difícil entender isso aqui. Que quando você é levado por Deus a um ambiente, você tem que vestir a camisa daquele ambiente, daquele espaço. Se adequar ali, se ajustar ali. Abrir o coração para a obediência pastoral que está ali. Eu não estou lhe falando de você aderir às patifarias daquele ambiente, mas já ir orando a Deus, Deus, onde é que eu me encaixo aqui? Onde é que o Senhor vai me pôr, me colocar? E a primeira coisa que se faz é sentar lá, olhar o ambiente, orar a Deus e saber se a sua passagem ali é curta ou é longa. Deus vai lhe responder. Se é curta, o que é que você vai fazer? Anotar tudo o que você vê, que você ouve. Tudo o que, irmão? Nas áreas em que Deus te trabalha, que Deus lhe dá. Ah, não, se eu sou tocador, sim, na hora do louvor. Na área da música. Na área do culto. Se você é um porteiro, na área da portaria. Se você é um evangelista, um missionário, um pastor, etc. É observar aquela área onde Deus vai te encaixar. E às vezes, para Deus te encaixar naquela área, você vai ter que começar por baixo. Alguns ministérios você vai sentar no banco por algum tempo. Alguns espaços não vão te dar assim, não. Você vai ter que conquistar, não a confiança das pessoas que estão ali, mas conquistar o seu espaço. Ter maturidade para saber esperar o momento certo. Não querer atropelar tudo, fazer tudo ao mesmo tempo. Não, esperar, aguardar, estudar. Senhor, se um dia eu tiver oportunidade, de acordo com o que eu estou vendo o ambiente, orando, as dificuldades são assim, os obreiros daqui não têm tanto conhecimento, a igreja aqui está levando
o evangelho no banho-maria, parece que Jesus não vem mais, eu tô achando estranho, o culto não tá descendo, o louvor tá assim. Opa, você tem um material para trabalhar. Você vai trabalhar naquilo ali, você vai escrever, você vai chegar em casa, pegar seu caderno, sua caneta, ou o seu celularzinho, seu aplicativo do Google Docs, que eu sempre dou essa ideia para os irmãos, que não enche a memória nunca, e escrevendo, olha, igreja tal, assim, assim, hoje é dia tanto, aconteceu isso, olha, o deslize está sendo aqui, 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 e você vai criar o seu material. Aquilo é um modelo para você trabalhar a pregação. E quando você for pregar, irmão Noé, quando eu for pregar, eu vou sair batendo? Não. O que você vai fazer é orar a Deus para que Deus te dê uma palavra que venha abranger a tudo. Durante a sua mensagem você vai pregar, digamos que você esteja lá pregando sobre a vinda de Cristo, temas que vai chamar a despertar a igreja. E a vinda de Cristo, em vez de você querer dar choque na situação que você viu, bater de frente com aquilo, você vai pregar sobre a vinda de Cristo. E durante a sua ministração, dá para você falar certas coisas. A vinda de Cristo, Jesus está voltando. O obreiro não pode ser relaxado, porque a Bíblia diz que ai daquele que faz a obra relaxadamente. Jesus está voltando. E levitas, e se Jesus voltasse agora, será que vocês não estão sendo como aquele louvor do que adianta as mais lindas poesias? Será que nós não estamos sendo como um sepulcro caiado? Veja, você está se incluindo, chamando a atenção deles. Você observou, você viu que os velhos estão a facão, a torta e a direita, opa. E os idosos que já se acomodaram na fé. Será que quando Jesus voltar, achará fé na terra? E você, no seu grupo de idosos, você tem levado a palavra lá quando você faz uma visita? No seu círculo de oração, nas suas pessoas mais idosas, naquele grupo de WhatsApp, sabe, você vai costurando a mensagem, chamando a atenção da igreja para aquilo. Isso vai lhe dar, além da responsabilidade moral de você estar pregando e ter que viver aquilo, você atraiu para você uma casa de marimbondo, porque todo mundo vai começar a olhar para você. Peraí, esse cara pregou que não pode xingar, não pode beber, eu vou ficar observando ele. Vão te atrair. Na primeira pregação, na segunda, na terceira, 3 ou 4 pregações depois, já conhece o seu perfil de pregação. Não pense que você vai ficar pregando todo dia, não. O seu perfil de pregação é o perfil de exortação. Quando Deus perceber que a igreja já está de novo, se esquecendo da administração que foi dada, desviando para a esquerda ou para a direita, aí Deus, coloca ele. Aí vai você. E garanto a você, o senhor e a senhora, garanto a você que nunca vão esquecer a mensagem que você pregar, se esta mensagem foi iluminada por Deus e atingir o âmago, o cardio, o coração da pessoa. Nunca esquecerão. Você pode esquecer do que você ministrou, mas quem ouviu a sua mensagem jamais vai esquecer do que você disse. Você vai ganhar autoridade sobre aquele ambiente. É assim que se faz. É olhar para uma escola bíblica dominical, onde dá aquele espaço das pessoas falarem, e ajudar o professor. Você não precisa ser o professor ali, você pode ajudar. Chamar um professor, abrir a oportunidade para falar, e você com aquela palavra em cima, é assim, assim. Você ensinou. Já vão ter você como uma autoridade, com respeito, sabedoria, missões. Você chega na igreja, aí observou, olhou para um lado, olhou para o outro. Todo mundo está trabalhando, funcionando. Você vai mexer? Você não vai mexer. Você não é doido, a obra está fluindo. Irmão, a obra está fluindo errado. Problema de quem está fluindo a obra errado. O que é que você tem que fazer? É encontrar
encontrar um espaço onde você entre, faça a obra de Deus, seja notado por eles e principalmente notado pelo Espírito Santo. Você não pode deixar a ferramenta enterrada, negativo. Mas você não pode tentar atrapalhar quem já está trabalhando. Toda igreja que você chegar, está faltando um departamento, meu filho. Ah, Noel, mas minha chamada é ensinar criança. Não é pregar para adulto. Quem lhe disse? Se Neemias pensasse assim, os muros de Jerusalém não seriam levantados, irmão. Talvez você esteja vendo chifre na cabeça de cavalo. Talvez a mudança, presta atenção no que eu vou lhe dizer e guarde isso. Talvez a mudança da congregação que você chegou agora vai começar por aquele departamento que você vai fundar. Ah, eu cheguei na igreja e está faltando departamento de visitas. Opa, se você chama o pastor da igreja, o pastor for uma pessoa séria, pastor, pastora, seja lá quem for o líder, conversar com ele e dizer, pastor, é o seguinte, eu trabalho com visitas. Eu tenho queima no meu coração a vontade de visitar. Se o senhor me der a oportunidade, eu posso trabalhar com alguns irmãos aqui esta questão. Não tem ninguém aqui que trabalha com visita, não? O pastor vai dizer, olha meu filho, já começou as visitas aqui, mas amornou um pouquinho, aí você chega. Quem é o líder? Tem um líder? Tem. Não tem não? Não. Então, deixa comigo. Eu vou reunir essas ferramentas aqui, eu vou trazer alguém. Já vou observando no culto. Olha, fulano tem chamada para isso, Beltrano tem chamada para aquilo. Olha, no ciclo de oração eu encontrei uma pessoa que dá para... Que aí você percebe que tem a língua mais presa, mais sábio, mais inteligente. Daqui a pouco você forma um grupo de pessoas que vai visitar. 3 ou 4, não precisa mais do que isso. Grupo de visita não é para ter 1 milhão de pessoas. É 3 ou 4, porque vai fazer lá e vai deixar lá. Só que você vai visitar pessoas que estão na congregação e alguns que não estão indo, que estão tristes, que estão doentes. Você não vai levar problema para a igreja. Você vai tirar os problemas da igreja. Então, aquela pessoa que não estava indo, ou que estava indo para a igreja, mas estava meio frio, através de você já vai vir com todo gosto, com todo carinho e todo amor. Você resgatou aquela alma. De repente você vai marcar até um culto naquela casa e vai chamar quem para ministrar? O seu pastor. Não, o meu pastor vai ministrar a palavra. Que lhe dá um peso na obra. As pessoas vão te ver bem. O pastor vai entender que você não vai para ali, não é para tomar o cargo de ninguém. Os obreiros que estão ali vão saber que você chegou ali para fazer uma parte que lhe cabe, que não estava sendo feita e que você não vai tomar o lugar de ninguém. É assim que a igreja cresce, irmão. Veja que quando Neemias chega, a Bíblia diz que Sambalate, quando ficou sabendo, ficou com raiva. Se indignou porque, oxente, esse cara chegou agora, vem fazer o quê aqui? Porque Sambalate, Tobias e Gesem se sentem ameaçados achando que Neemias é igual eles que está procurando um cargozinho. Não, o projeto de Neemias é maior. Neemias está pensando no reino de Deus e não numa picuinha com A, com B, com C. E enquanto, irmão, você olhar para a obra de Deus e pensar como picuinha, com entreveiro, não, eu tive um atrito com fulano de tal e eu não me dei muito bem não fui com ele, não fui... Pare com isso. É o reino, irmão, o reino é grande, dá para trabalhar todo mundo junto e fazer a diferença. O que está faltando na sua igreja? Parou para pensar? Por que Deus te colocou ali? Ah, não, eu achei que eu ia passar um tempo lá, mas eu estou até desanimado assim que a igreja é muito fria. A igreja é sua porque porque a culpa é sua. A culpa é sua, meu filho. Você que congrega lá, não sou eu, não. Ah, não, o grupo, o grupo é desanimado porque você é desanimado. Se você fosse animado, estaria animando os outros. A Bíblia nos instrui a isso. Ou você nunca leu Gálatas, Tessalonicenses, 1 e 2 Tessalonicenses? Anime os fracos. Sustente o joelho daqueles que estão manquejando. Recobre o ânimo de quem está desanimado. Nunca leu isso? Ore sem cessar. Você faz parte de um grupo, faz parte de uma igreja. E vai se conformar com a frieza da igreja? Não, irmão.
Não. Eu quero que todo mundo saia dessa aula aqui inconformado com a frieza. Hein? É como a irmã missionária Valdirene colocou aqui. Você vai falando com sabedoria para que cada um vá se analisando como está diante de Deus. É isso mesmo, irmão. É assim mesmo que faz. Vez ou outra, quando você já tiver uma responsabilidade, quando você tiver uma autoridade, que as pessoas te reconhecerem como autoridade, as pessoas vão começar a te procurar para pedir conselho. Eu digo porque acontece comigo. Eu tenho 34 anos de idade, graças a Deus. Vou fazer 35 agora, para a glória de Deus, dia 31. Estou aceitando presentes, viu? Acima de Camaro, qualquer coisa aí, é bem-vindo. Pessoas velhas, pastores velhos, vêm conversar comigo. Irmão, me dê uma instrução nisso. Eu digo, olha, instrução de vida, eu não posso dar porque eu nunca vivi isso. Agora, biblicamente falando, está assim, assim, assim. Eu não saio de casa em casa. Oh, tu quer um conselho? Ô menino, vem cá, tu quer que eu resolva a tua vida? Não. Mas você, ao tempo, vai passando, você vai ajudando as pessoas na fé, irmão. Não é para criticar, para machucar, para magoar, para bater. Isso já está cheio de gente assim. É para ajudar. Igreja é lugar de gente que sai do mundo arrebentado. E vai passar por um plano de Deus ali, de purificação, de santificação, de pureza e limpeza, para sair lá no arrebatamento limpo, santo e justo. A igreja é isso, irmão. Igreja não é um lugar onde anjos batem asas. Olha, eu aceitei Jesus e hoje eu tô com a auréola aqui sobre a cabeça. Meu irmão, essa auréola só vem no dia do arrebatamento. Na aula passada do curso dos obreiros eu falei para os irmãos, não existe ninguém que seja tão trigo que um dia não possa ser joio, e alguém tanto joio que um dia não possa ser trigo. Nem nós estamos 100% salvos, porque alguém pode um dia cair e desviar. Paulo disse, quem está em pé se segure para que não caia. E nem também estamos tão perdidos que não podemos nos salvar. Todos nós temos oportunidade hoje, agora, de não se conformar com este mundo. Não se conformar com este mundo. Mas renovar a nós, a nossa vida. Renovai-vos, transformai-vos com a renovação do entendimento. Irmão, se transforme. Pare de olhar para a sua igreja como uma igreja de derrota. Vista essa camisa. Bata os pés, chegue na sua igreja e diga, eu congrego numa igreja, seja assembleia, seja batista, seja presbiteriana, renovada, seja no raio que o parta onde você congregue. Vista a sua camisa, assuma a sua chamada que você vai viver muito bem. E igreja é para quebrar a cabeça mesmo, meu irmão. Igreja é lugar onde você pega um jovem e você diz, infeliz, da costela oca, infame, sente aqui e não caia. E no outro dia você está arrastando o cara da queda, dizendo, meu filho, eu te disse para você não cair. Isso é igreja, irmão. Igreja é lugar onde você vai dar conselho a gente mais velho que você, mais rapaz você. De novo. Isso é o evangelho. Foi isso que os nossos antepassados enfrentaram. Foi isso que Cristo enfrentou. Mas ninguém abandonava a sua igreja, abandonava a sua congregação, abandonava a sua fé. Todo mundo estava tentando ajudar uns aos outros. E você, em vez de falar mal da sua igreja, chegar até mais perto para você enxergar, você deveria estar ajudando. Se você começar hoje a ajudar, fundar um departamento que seja, na minha igreja eu fundei um departamento de observação espiritual. O que é isso? Grupo de intercessão pelos pastores. Meu irmão, você acabou de criar uma coisa nova no evangelho. Interceder. Vão aparecer? Não, que intercessor não aparece. Vão se apresentar? Não, nem vão saber que existe. Mas existe um grupo que todos os dias, de madrugada,
estão ali orando de joelhos, dizendo, Senhor, sustenta meu pastor, sustenta minha pastora, não deixe eles desviarem, eu preciso deles, fulano precisa deles, dai graça, dai sabedoria. Meu irmão, mas se você, em vez de fazer isso, você entra no grupinho lá e diz, é verdade, você viu que culto hoje não prestou. Você viu que foi ruim. Você viu que a pregação não foi boa. Você viu que aquele louvor não vale nada. Você viu como o pastor estava vestido. Você viu para fulana como fica estendendo as mãos. Irmãos, vamos parar com meninice. Evangelho é coisa séria. É assumir a chamada, a responsabilidade. Amém ou não amém? Deu para dar um choque aí? Eu estou tratando essas coisas espirituais que estão acontecendo na igreja hoje como um câncer que vem crescendo. E se eu pudesse dar o nome desse câncer, eu colocaria Sanbalate e Tobias. Agora, a maravilha da história é que câncer se trata com choque. Certo? Quimioterapia e radioterapia é choque. Para que aquela célula morta, ela reaja. Ou aquela célula cancerígena que está matando a outra, morra. E aquela que estava morrendo, volte à vida. Choque. Que faz com que a pessoa, quando ela perde o movimento de um braço, de uma perna, de um membro, ele receba um choque na fisioterapia para saber se ainda há movimentos naquele corpo. E deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Pode ser que o câncer tenha crescido muito na igreja, mas o corpo de Cristo continua em movimento. Oh, glória a Jesus. O corpo de Cristo não será parado por causa de câncer de Sanbalate, Tobias e Gesem, o arábio. Porque nós temos a cabeça que é Cristo. Você que está na sua igreja hoje, que é só sobrancelha. Ah não, irmão Noel, eu sou quase imperceptível. As pessoas nem me veem, eu sou a sobrancelha. Mas você já viu que as pessoas não olham para a sua sobrancelha até a pessoa raspar a sobrancelha? Você já viu uma pessoa sem sobrancelha? Que coisa ridícula é? Todo mundo vai passar a ridicularizar aquela pessoa porque está sem sobrancelha. E a sobrancelha da igreja é aquela pessoa que é pequena, mas está entre a cabeça e os olhos. Entre aquilo que pensa e aquilo que vê. Está faltando muita gente sobrancelha na igreja. Para ponderar o olhar e o pensamento. Pensar o que é bom para a obra de Deus e enxergar longe. Entre uma coisa e outra. A sobrancelha dá equilíbrio na mente. Ah, Noel, mas eu, como membro de Cristo, eu sou só os olhos. Meu irmão, você sendo os olhos, você é um dos espias da terra prometida. Oh, aleluia! 99% da vitória de Josué e Caleb não estava em pisar na terra prometida, mas em olhar para dentro dela. Talvez a sua terra prometida, a sua casa, a sua igreja, não tenha fluído ainda, o seu ministério, o trabalho que você tem, o seu casamento, o seu filho não tenha fluído ainda, porque o seu olhar para ele é só um olhar de contestação, de negligência, de falha, de erro, de reclamação. Mas se você começar a fazer como Josué e Caleb, olhar e dizer assim, olha, há muitos gigantes na terra. Tem muita gente grande lá. Mas 2 gigantes não são capazes de carregar um cacho de uva da promessa que Deus tem para a minha vida. Olhar, irmão. Você que está na igreja, que é membro do corpo de Cristo, precisa saber olhar. Eu sou só os ouvidos. Opa! Meu irmão, se você escuta mal, você fala mal. A pessoa, ela só é muda porque ela não consegue ouvir. Eu sou só o ouvido. Você sabe que o ouvido é que dá equilíbrio ao corpo?
Não sabia disso? Aprenda isto. Existe aqui dentro do nosso ouvido um líquido, que é o nível do corpo. Quando alguém toma uma pancada na cabeça, o líquido ele gira e a pessoa desequilibra. Você sendo ouvido, você é o equilíbrio. O equilíbrio da igreja. Não é para você ficar apavorado. Não é para apavorar quando você vê uma situação ruim na igreja. Não, você faz parte daquilo. Você vestiu a camisa. Não, olha, fulano de tal errou, caiu. Meu Deus do céu, fulano de tal errou, caiu. Pronto. É membro do meu corpo. É a unha que adoeceu. Eu estou doente por ele. Eu vou jejuar por ele. Eu vou orar por ele. Nós vamos vencer essa guerra. A Beltrano fez uma coisa horrenda, que não dá nem para eu contar aqui, certo? Mas poderia ter sido eu e você e eu, porque nós somos carne, somos humanos. O erro partiu dele, mas se coloque no lugar dele, não como o errado, mas como alguém que precisa de perdão, e você vai ver. Perdoai, assim como nós perdoamos os que nos têm ofendido. Não é para você criticar sua congregação, irmão, é para você vestir a camisa. E se levantar contra qualquer sambalate que dizer, epa, na sua congregação, opa, não admito que você fale da noiva do Cordeiro. Lave sua boca para falar daquela que Cristo morreu na cruz para comprar com o sangue. Você não tem autoridade para falar mal daquela que vai casar com o Cordeiro daqui uns dias. Você não tem. E deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Nem o diabo recebeu a autoridade de Deus para falar mal da igreja. Nem ele. Ele investe contra, ele persegue, mas isso é limitado pelo plano de Deus de salvação da igreja. Ai daquele que tocar num dos ungidos de Deus e que se levantar contra os seus profetas. Abraça, irmão, sua congregação. Você que é levita, que é tocador, quando você sentar naquela infame daquele instrumento, seja lá qual for, de sopro, tal, que tal, sente lá como se fosse o último dia da sua vida. E você abraça aquilo ali e diga, aqui eu vou exercer minha chamada, eu vou tocar isso aqui como eu nunca toquei, eu vou chorar. Eu vou me derramar, eu vou descer nas madrugadas, eu vou dizer, Senhor, quando eu tocar aquilo ali, eu quero que almas se convertam. Quando eu estiver tocando, não é quando o pregador estiver pregando, eu estou ministrando também, Senhor, quando eu estiver ministrando, que essas baquetas tocarem, quando esse acorde, quando essa nota fluir, que o céu se abra e alguém que esteja ali seja curado, porque o Senhor me chamou para isso, para fazer coisas sobrenaturais. Você que trabalha na portaria da igreja, assumir a responsabilidade espiritual de passar uma semana de jejum e oração. Irmão, você tem uma oportunidade, aleluia, na igreja, que muitas pessoas que pregam não têm. Glória a Deus. Porque o pregador, o preleitor, ele vai subir ao púlpito no meio do culto, no meio da liturgia do culto, para ministrar para as pessoas que estão sentadas ouvindo. Mas você, que é o porteiro, já pegou na mão de todo mundo, falou com todo mundo, cumprimentou todo mundo. O porteiro, ele está entre os que estão no mundo fora, na rua, e os que estão dentro da igreja. Ele tem a oportunidade de tanto exercer a função espiritual dentro, como ele tem a oportunidade de ir passando alguém, ele estender as mãos e dizer, meu filho, vai em casa, troca de roupa e volta, em nome de Jesus. De alguém chegar na igreja triste, cabisbaixo, e o porteiro tem que ter visão espiritual para olhar para a pessoa e dizer, irmã, em nome de Jesus, a paz do Senhor, receba a paz do Senhor. Receba a paz do Senhor. E aquela pessoa receber aquela paz com tanto gosto, que ela não queria nem vir para o culto, mas aquilo começar a fluir, formigar, queimar, aleluia. E a pessoa adentrar a igreja.
Oh, glória. Já adentrar a igreja pensando em nunca mais abandonar o Cristo. Eu oro nessa noite para que os nossos porteiros, as pessoas que trabalham na portaria, sejam tão cheias do Espírito Santo que quando a pessoa vier de lá para cá, endemoniada, ele estender as mãos e na portaria mesmo aquela pessoa ficar estendida ali e já levantar liberta para a glória de Deus. Eu oro para que as nossas... Porque o povo só quer encarar a obra de Deus como apóstolo, como pastor pregador, como itinerante. Irmãos, a obra de Deus é grande. Nós é que não temos dado o valor devido. Já aconteceu algum milagre na sua portaria, porteiro? Não. Então, meu filho, vamos lá, se movimenta porque tem coisa errada. Não admita chegar na portaria e o demônio entrar por ali dentro do corpo de alguém. É inadmissível. Aleluia. Oh, glória a Jesus. Você é espelho da glória de Deus. Você é representante de Cristo do céu. Ou vai esperar o pastor, quando estiver pregando, descobrir que tem um demônio dentro da igreja? Não. O porteiro não pode deixar isso passar. O porteiro é crente assim como todos os outros. Ele tem que orar, jejuar, consagrar e ter visão. Visão. Não é visagem, não. Eu me recordo certa vez que quando eu aceitei Jesus, em 2012, o pastor me convidou e disse, pastor José de Jesus falou, meu filho, eu já até disse isso para os irmãos aqui, você vai ficar na portaria essa semana. Tenho observado você é um jovem que acabou de se batizar agora e tem uma chamada comunicativa, você se comunica bem, fala bem com as pessoas. E muita gente aqui te conhece, eu vou lhe colocar na portaria. Agora é assim. Você vai ter que arrumar uma camisa de manga comprida, que eu não tinha. E você vai ter que arrumar uma gravata. Tá certo? E falei, tá. Mas eu só tenho uma camisa 3/4. Ele falou, então pronto, venha com essa 3/4, por enquanto. Mas você vai ter que arrumar uma camisa de manga comprida e uma gravata. Assembleia de Deus, eu digo, certo, maravilha. Irmãos, eu lembro que eu subi para casa que eu morava, na maior alegria do mundo. Porque eu me senti útil. O pastor olhou para mim e disse, meu filho, eu tenho que colocar você para fazer alguma coisa, porque você é útil na obra de Deus em algum lugar. Eu tinha 3 meses, 4 meses de crente. 3, 4 meses de crente. E quando foi no dia que ele falou para eu ir, culto de doutrina, na época, na assembleia, a porta era fechada. E eu fiquei do lado de fora. E ele disse, a porta é fechada, você fica do lado de fora, mas você não pode ficar de costas para a igreja e nem de costas para a rua. Você vai ficar no meio, de lado. De vez em quando você sai, olha para um lado, vira para o outro. Porque você é o vigia da igreja. Os anjos já estão protegendo as hostes espirituais. Mas você está vigiando a congregação. Não pode entrar bicho, não pode entrar cachorro, não pode entrar gado, não pode entrar bêbado. Não pode entrar um doido aqui. Não, você vai proteger a igreja com sua vida. Dessa forma o pastor falou para mim. Então você é útil. Tudo o que entrar naquela igreja agora é responsabilidade sua. Passou por você. Olha que coisa, irmão. Falei, tá certo, pastor. Muito obrigado pela confiança. E tá bom. Eu cheguei lá sem a gravata. Ele disse, eu vou te dar uma gravata das minhas. Eu tenho muitas gravatas, mas eu vou te dar uma gravata das minhas. E ele me deu uma gravata. Eu tenho até hoje a gravata. 15 anos a fazer. Coloquei a gravata, fiquei ali, lembrando das palavras do pastor.
tinha orado, buscado a Deus, não sabia jejuar ainda, ele que me ensinou como era que jejuava, consagrava. E eu estava ali, olhando para um lado e para o outro, olhando para um lado e para o outro, e o culto acontecendo lá dentro. E passava uma pessoa e dava boa noite, eu acenava boa noite. Algumas pessoas perguntavam, tá tendo culto? Tá, mas hoje é culto de doutrina. Na época era na terça-feira. Que dia tem outro culto? Quarta-feira tem, amanhã você vem. Venho. Quer dizer, eu entendi logo cedo que o porteiro, ele está guardando com a vida dele o ambiente. E eu aprendi, a palavra do Senhor me ensina que eu não posso estar ali de qualquer forma, porque eu posso receber uma seta. Que muitos crentes hoje são espirituosos, mas não são espirituais. Não se lembram que são corpo do Espírito Santo, templo do Espírito Santo. E deixa eu te dizer uma coisa. Não adianta você ir para a igreja todo vestido como batina, como padre, e andar nu pela rua. Você não vai receber a seta, não é na hora que você está na portaria. É quando você está lá, de baitico, de bermudinha, toda arrochadinha, apertadinho. É ali que recebe a seta. Aí recebe a seta lá. Aí não tem força para orar, não tem força para jejuar, não tem força para consagrar. Desanima e pega essa carga toda e leva para onde? Para a portaria da igreja. Aí fecha a cara, fica aquele crente muzumbudo, pensando por que é que veio, pensando na morte da bezerra, pensando no baba, pensando no jogo que perdeu. Hoje em dia leva um celular, fica o tempo todo. Isso tá tudo errado, tá tudo bagunçado, não é assim. Porteiro caiu na escala. Que dia é a minha escala de portaria? Pronto. É tal dia? É, tem que ser assim. Tem que ter reunião de porteiro. Oração de porteiro. Porteiro tem que sentar uns com os outros para orar, para jejuar, para consagrar, para ir para o monte. Irmãos, pense como seria uma portaria onde todos os porteiros batizados com o Espírito Santo, cheios de Deus, com a escala, orando, jejuando, consagrando. Irmãos, o culto começa na portaria. Atos capítulo 3. Pedro e João subiam juntos à hora nona. A oração, a hora nona. E onde é que estava o paralítico? Era dentro da igreja ou era na porta da igreja? E à porta da igreja, graças a Deus, aconteceu o milagre na porta. Porque Pedro disse para ele, olhe para nós, presta atenção em nós dois, não é só em mim, eu não sei, não, nós dois. Veja que antes do Espírito Santo, Pedro dizia, eu sou o cara, eu sou o melhor. Agora não, com o Espírito Santo, na hora da oração, olhe para nós aqui, tanto faz ele como eu. Eu não tenho nada para te dar físico, mas tudo que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante e ande. Cadê esses porteiros? Estão escondidos aonde, irmão? Cadê essas porteiras? Estão escondidas aonde? Onde é que estão essas ministras? Todo mundo embecado, arrumadinho, que não sei o que, cheio de não me toca, cabelinho. E unção e graça, cadê? Não, mas aí eles querem esperar o louvor, o momento do louvor, o toque do timbal, o batuque, para que a graça desça. O pregador vai suar, vai se matar, vai se acabar lá dentro, vai dar um infarto fulminante em cima do púlpito e não vai acontecer nada, porque tudo que começa errado termina. É isso mesmo. Mas dá para mudar isso, irmão. Dá para mudar porque nós estamos vivos. Oh, glória. Dá para mudar, irmão. Cadê os zeladores? Os zeladores vão para a igreja como zelador. Os zeladores da igreja eram os levitas, irmão. Os levitas da igreja eram os zeladores da igreja. Cheios de Deus, cheios do poder, cheios da graça. Em contato com a arca do Senhor. Um grupo de 7 em 7, orando, jejuando a Deus, na base do pano de saco, da consagração, da humilhação.
E quando eles iam para o templo, que eles iam ornamentar, que eles iam limpar, que eles iam purificar, há registros na Bíblia de que a glória de Deus descia tanto que não dava para ministrar a palavra, porque Deus descia com tanta graça na hora da ornamentação. A senhora que varre a igreja, que limpa, que ornamenta, que enfeita, o Senhor que faz isso, tem que ser cheio de Deus, buscar o Espírito Santo, para tudo começar antes. Lembra que eu citei outra aula aqui? O zelador é a pessoa que vai tirar a cinza do altar do culto que foi ontem e vai preparar o altar para a lenha que vai ser queimada hoje. Ajuda a tirar a cinza para depois colocar a lenha. Portaria, zeladoria, e vai subindo os cargos. Então você que é pregador, você que é pregadora, que está só falando, porque a pregação de fulano é muito baixa, é muito pequena, é muito pouca. E você, o que tem feito? Tem feito a diferença? Tem mostrado como é que se faz? Pronto. Então você está no ponto certo. Não é querer dizer, olha, não é assim que se faz é assim. Não. Vá no seu ritmo. Vá no seu jeito. Tem alguém do seu lado ali que não conhece, não entende. Vai, irmão. Você tem sabedoria, tem entendimento, você buscou a palavra, você tem um certo conhecimento, pronto. Funda uma escolinha lá na sua igreja. Funda uma classe de novo convertido. Funda uma classe lá de discipulado. Começa a ensinar a palavra de Deus. Monte um curso. Converse com os irmãos. Reúna na casa dos irmãos. Converse com o pastor. Pastor, estamos precisando dar um estudo. Eu me disponho, se o senhor quiser, eu estou aqui à disposição. O senhor pode começar e a gente senta junto, nós vamos orando aqui, conversando, como é que dá para ajustar. Aos pouquinhos você vai colocando a sã doutrina, vai ajudando o ministério. Garanto, irmão, que o seu ministério vai mudar se você contribuir, se você fizer da forma que Deus está nos ensinando. Então não é para esfriar na fé, não é para morrer na fé, muito pelo contrário, é usar essas dificuldades para fazer como Neemias, para nós encerrarmos a aula de hoje. O que Neemias fez? Quando Neemias ficou sabendo que os muros estavam caídos, as portas fendidas, e os irmãos passando necessidade, ele disse, não, tem coisa errada, eu vou lá. Mas quem me ouve diz amém? Diga amém, diga glória a Deus. Quando ele escuta isso, Neemias é um desempregado? É? Não. Neemias é copeiro do rei, é trabalhador, mora longe. E Neemias vai dobrar o joelho, vai orar a Deus, vai dizer, Senhor, eu preciso fazer alguma coisa. O que é que eu vou fazer? Ele vai orar primeiro, ele não vai conversar primeiro com o rei, irmão. Quando a notícia de que a congregação está passando dificuldade, o que é que a pessoa faz? E bater testa com, por que está acontecendo isso? Você não está vendo que está caindo? Você não vê que... Não, por aí não vai não. Vai orar a Deus, aleluia. Ele vai dobrar o joelho, ele vai orar a Deus. E na oração a Deus, a Bíblia diz que o rosto dele começa a ser diferente. E o rei se preocupa e diz, o que é que está acontecendo? Você não é assim. Porque você está triste, eu estou sentindo a dor. Porque meus irmãos estão sofrendo. E eu preciso fazer alguma coisa, mas eu estou trabalhando aqui. Eu peço que o senhor me dê licença aqui por alguns dias, uns meses. Porque eu preciso fazer uma obra. O cara é copeiro e vai trabalhar de pedreiro, de mestre de obra, de engenheiro, de carpinteiro, de líder, de pastor, de governador. Oh, glória! Ele tem uma função só, tá lá no comodismo, do nada, de repente, ele sabe da notícia, o coração dele incha. Oh, glória a Deus. Na hora, Deus dá várias profissões a ele, entendimento, conselho, visão, sabedoria, cálculo, matemático. Neemias é só uma pessoa que serve um rei. Agora Neemias vai servir ao povo do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E ele toma aquelas dores para si, e ele pega a cavalgadura dele, e ele diz, olha, eu só quero que você me dê cartas para que eu possa
exercer minha função e chegar lá e eu preciso ter condições. Você sabe, nosso Deus dá condições e abre portas. Quando você quer, irmão, fazer a obra de Deus e não ficar só reclamando, Deus abre portas. Deus vai abrir portas na sua igreja para você trabalhar lá, irmão. Sem precisar brigar com ninguém, contender com ninguém, bater boca com ninguém. Quem quiser brigar, se levantar, achar ruim a obra de Deus em sua vida, é normal, tem que ter. Sempre tem uns 2 ou 3. Mas veja, Sanbalat, Tobias, Gesem, um ou outro profeta é errado e a profetisa falsa. Num grupo não dá 10. Não dá 10 no meio de um povo que dá mais de 100 mil pessoas. Entende? Os que vão se levantar é só aquele grupinho do mimimi, mas isso não quer dizer nada. Deixa o povo falar, criticar, o seu jeito de ensinar, o seu jeito de pregar. Ah, porque não é assim, não tem tanta sabedoria, está se metendo a fazer. Deixe quem quiser falar, vá você e faça o que Deus te mandou. Amém ou não amém? Então quando você quer fazer, Deus abre porta. Neemias desce, pega um cavalo, agora atenção para o mistério. Pega o seu animal, pega a sua cavalgadura, vai junto com os príncipes, começa a pedir ajuda a um e a outro. Quando ele chega em Jerusalém, ele vai contar para todo mundo: eita, cheguei agora, vou fazer uma revolução aqui. Foi assim? Neemias chega e Neemias, irmã Luana, vai observar. Viu, irmão André, irmã Dalice, irmão Valdirene, irmão Jéssica, ele vai observar. Na observação dele, ele não vai contar nada para ninguém. Só orando e anotando. Orando e anotando. Vou fazer assim, vou colocar assim, aquela porta ali precisa ser posta. É aqui que vou começar, meu ministério vai começar aqui, eu vou passar por aqui, Andocanchora, Vassúria, Camandai. Onde é que é Vassúria, Camandai? Eu vou começar por aqui, eu vou mexer por aqui. A porta está caída hoje, mas amanhã não vai ter fogo nenhum aqui. Deus vai me dar condições, ele vai anotando. Deus, é Badai, Assúria. Vai anotando. O inimigo descobre que ele chegou. E quando o inimigo descobre que ele chegou, o inimigo fica furioso, fica com raiva. Mas ele vem com as cartas, ele vem com a autoridade do rei, ele vem na força do Deus Todo-Poderoso, ele vem com recurso, ele vem com sabedoria, ele vem com graça, ele vem com a bagagem, ele não está ali à toa, ele não está brincando. Neemias não vai perder tempo com quem fala mal, com quem diz, com quem pensa, com quem acha. Ele tem objetivo, ele sabe que Deus não tirou ele debaixo do rei, de ser copeiro do rei, e colocou ele naquele espaço à toa. Então ele vai pegar o animal e ele vai dizer: ninguém foi junto comigo, eu fui sozinho. Só estava comigo o animal que veio comigo e os irmãos que eu trouxe de lá para ficar me observando, vigiando, para ninguém tentar contra a minha vida. Mas eu passei, anotei tudo. E logo, quando eu voltei, começamos a obra. E quando fomos começar a obra, o povo achou ruim, porque já tinha história de que eu ia ser governador, que eu ia chegar para apavorar. Não é assim quando você chega no lugar? E esse cara chegou agora e já quer mexer e tal. Calma, irmãos. Não é bem por aí, não. Eu não vim mexer com nada aqui, não. Eu vim ajudar. Sabe, Deus me deu uma visão e eu quero ajudar vocês. Eu não vou fazer a obra de... Chora, Vassúria, Neia, Cai. Eu não vou fazer a obra de vocês. Cada um vai fazer a sua obra. Eu estou aqui para lhe instruir, para lhe ensinar. É por aqui, é desse jeito. E qual é a estratégia que Neemias faz? Neemias diz: olha, cada um de vocês não precisa fazer coisa escandalosa. Cada um de vocês só precisa construir um pedaço da casa equivalente à sua casa. O pedaço do seu muro. Seu muro é o seu muro que está quebrado, irmão. É a sua casa, meu filho. Proteja a sua casa. Porque o inimigo pode vir e entrar por aquela brecha ali. E aí, está todo mundo disposto a cobrar, a consertar a brecha?
E o povo diz assim, não, mas vão se levantar. E Neemias diz assim, não se preocupe com quem vai se levantar, porque a partir de hoje eu vou ensinar vocês a atacar e se defender, fazer a obra com a mão, e com a outra mão vocês vão colocar a espada na mão. Não se preocupe, nós vamos proteger, vai dar tudo certo, vocês vão conseguir. E a Bíblia diz assim, ó, e Deus esforçou a mão do povo para fazer a obra. E você sabe, naqueles 150 e poucos dias, quase 160 dias, que eles estiveram trabalhando ali, né? 4 meses, 5 meses de trabalho, 10, 20 vezes o inimigo vinha tentando fazer com que Neemias descesse e me dizia, não posso, meu filho, eu estou trabalhando, me deixa eu trabalhar, vai fazer a tua parte, eu não vou sair daqui enquanto Deus não mandar eu sair daqui. Oh, maravilha, eu não vou sair, eu não posso descer, porque a questão não é eu descer para ir com vocês, é enquanto eu desço, quem coloca o bloco que eu ia colocar? Enquanto eu desço, quem tapa aquele buraco ali? E aí, alguém de vocês vai tapar? Não vai. Então vamos fazer o seguinte, nem vocês sobem aqui para tapar o buraco e nem eu desço para conversar com vocês. Agora, povo, escutem aqui, eu não vim ser governador, não vim ser rei, eu tô aqui, pô, aproveite enquanto eu tô aqui, meu filho, porque a obra de Deus na minha vida é grande. Oh, glória. E eu vou rodar este mundo todo aí, que ele vai me conduzindo, ele me tira de um lugar e me bota em outro, ele me arruma um trabalho aqui, ele fecha uma porta aqui, eu saio de uma congregação, estou em outra, saio de um estado, estou em outro, saio de uma cidade, eu estou aqui hoje, aproveite, porque eu não vou estar aqui o tempo todo, a obra que Deus tem na minha vida é assim, é reconstrução, eu vou reconstruir aqui, amanhã ele vai me tirar daqui, vai me levar para outra congregação que está precisando, então vamos fazer o seguinte, não olhem para mim, nem para o que eu vou fazer. Não olhe para as minhas falhas. Mas faça o seguinte, a alegria do Senhor é a vossa força. Oh, que maravilha. Ele não diz a alegria do Senhor é minha força. Não. A alegria do Senhor é a vossa força. Deus estando alegre com vocês, isso vai lhe motivar. E o povo se esforçou. E o povo começou a fazer a obra. E Sambalate vinha, e Tobias vinha, Gesem vinha falso profeta, e Neemias todo feliz, alegre, dizendo, meu filho, enquanto você bate boca, olhe, tá vendo ali, ó, é mais um bloco, aleluia, glória seja dada o nome de Jesus, mais um bloco, olha aqui, um prumo que eu botei agora, enquanto você conversa aí, vai conversando aí, enquanto eu vou amarrando aquela viga ali, vamos conversando, vamos batendo boca, vamos discutindo lá embaixo entre vocês, que eu vou fazendo minha parte aqui. Agora, uma coisa eu vou dizer para vocês, Sambalate, Tobias, Gesem, todos vocês. Vocês não vão ter parte nessa obra, vão passar vergonha. Porque quando eu terminar este muro, eu vou me embora. Eu estou aqui por pouco tempo, oh glória. Talvez minha boca seja profecia para alguém aí. Estou aqui por pouco tempo, vou terminar minha obra. É com vocês e Deus. Após terminar, eu vou embora. Agora eu vou deixar escrito aqui no livro. Quem trabalhou e quem não trabalhou. Vocês. Nem no livro vão aparecer o nome. Agora quem não quer ajuda de vocês sou eu. Não é que eu não gosto de vocês. Amo vocês. Vocês são meus irmãos. Mas vocês não podem atrapalhar a obra de Deus em minha vida. Amo vocês de todo o coração, mas eu não posso parar de fazer o que eu estou fazendo por causa de um monte de gente desocupada. Ai, Manoel, mas quem se levantou contra eles eram líderes. Era. Se você já leu Esdras e Neemias, você vai ver que o templo em Jerusalém ficou 15 anos parado sem construir por causa de Sambalate, Tobias e Gesem, irmão. Aí o que é que Deus faz? Deus tira Neemias e diz, Neemias, a questão da construção do templo é porque estavam começando errado. Primeiro você mura, meu filho, cerca. Depois você coloca o templo em ordem. Mure primeiro, que os inimigos já não vão poder entrar. Depois você arruma o templo. Percebeu? Primeiro você mura, circuncida, arrodeia, protege. Depois você coloca o templo.
Quem me ouve diz amém para a gente encerrar. Construídos os muros, a Bíblia diz assim: e construíram todos os muros. E quando o inimigo soube que não havia mais brecha nenhuma, presta atenção, está escrito, se bem que as portas ainda não estavam colocadas, mas apenas os umbrais. Os umbrais já estavam postos, mas não tinha mais brecha, mas a porta ainda estava aberta. Olha o perigo, 12 portas abertas. Brecha não tem no muro, mas as portas estão abertas. Tem um erro aí. Está faltando as portas. Tem que colocar as portas. O que é que Neemias faz? Inteligentemente. Primeiro nós vamos começar pela porta do gado, chamada porta das ovelhas, que é a porta do sacrifício, que é por onde vai entrar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Em João capítulo 5, havia em Jerusalém, ao lado da porta das ovelhas, um alpendre. 5 alpendres, onde tinha coxo, cego, manco, aleijado, etc, etc, etc. O homem estava deitado há 38 anos ali, Jesus veio e tal. Ninguém passava por aquela porta. Jesus passou pela porta. A primeira porta que Neemias levanta é a porta que representa Cristo. Levantou a porta que representa Cristo. Fechou, lacrou, disse, pronto. Minha obra está cumprida. Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos ensinar o povo a guardar isso aqui, a proteger isso aqui, a não acontecer novamente o que aconteceu com eles. Vamos ensinar a palavra. Vamos. O que vamos fazer? Traga todo mundo, junta, coloca na praça, cria o púlpito, abre a lei e diz somente o que está escrito. À medida que Esdras começa a ler, a Bíblia diz que o povo começa a chorar, se derramar na presença. Quero profetizar nessa noite sobre a vida de vocês que estão assistindo essa aula. Que 3 coisas Deus vai usar vocês para fazer. A primeira coisa é que Deus vai revolucionar o ministério de vocês. Seja qual for o ministério que você exerce na igreja. Seja você que é novo convertido e está começando agora. Qualquer coisa que você faça para o reino de Deus, a partir de hoje, eu profetizo que não será feito mais da mesma forma que você fazia. Mas será feito com força, com graça, com intensidade, com ímpeto. Vai gerar resultado. E você não vai se preocupar com o resultado que vai gerar. Você faz a obra e o resultado quem dá é o Espírito Santo. Haverá uma inconformidade no seu ministério a partir de hoje. Vai orar mais, vai ler mais a Bíblia, vai compreender mais, vai buscar mais, vai jejuar mais, vai falar menos e vai fazer mais a obra de Deus. Não vai desistir com facilidade. Deus vai revolucionar o ministério que Deus tem na sua vida. A segunda coisa que vai acontecer é que você vai ter estrutura espiritual. Aleluia. Receba essa palavra em nome de Jesus para você que tem feito a obra e qualquer coisa desanima. Você vai receber estrutura espiritual, Emanuel. Para quando falarem alguma coisa contra a sua vida, ou contra a obra de Deus em sua vida, ou qualquer crítica que venha a tecer, Deus vai te dar um revestimento espiritual tão grande que essas coisas sequer entrarão pelo seu ouvido. Deus vai te dar maturidade, inteligência, sabedoria. Deus vai bloquear a sua mente. Eu estou ministrando, não estou mais profetizando. Eu estou ministrando na autoridade do Espírito Santo. Eu estou dizendo, vai ser assim sobre a tua vida. Deus vai imunizar a sua mente. As críticas virão, com certeza você ouvirá, mas com um sorriso no rosto, você dirá o que Neemias disse: eu estou fazendo uma grande obra, de modo que eu não posso parar para descer e conversar com vocês.
O Senhor vai te dar estratégias grandiosas, que até os inimigos da sua vida, os que se dizem inimigos do ministério de Cristo, os que se levantarem contra ti dentro da mesma congregação, da mesma casa, da mesma igreja, você com o seu testemunho trará eles para a responsabilidade. E mesmo que não gostem de ti, sentarão para ouvir a palavra, escutarão e verão a glória de Deus sobre a sua vida. Eu estou profetizando e ministrando sobre a vida dos obreiros, dos crentes que fazem a obra e têm sofrido perseguições. Neste momento eu profetizo sobre a sua vida, que o Senhor, Ele dará alívio para a sua alma, descanse o seu coração, porque o Espírito Santo, o seu Consolador, tem visto, tem observado. Aleluia. Por mais que você pense que não, por mais que você ore e às vezes não obtenha resposta imediata, mas Deus me usa nesse momento sobre a sua vida para ministrar esta palavra e dizer: aquiete a sua alma, porque aquele que começou a boa obra em sua vida, ele é fiel para terminar. E já que estamos falando sobre templo e reconstrução, eu profetizo Ageu 2:9, porque a glória desta última casa será maior do que a primeira, e nesta casa o Senhor dará paz em nome de Jesus. A terceira coisa que acontecerá é que esse ministério seu não ficará fincado apenas onde você está, porque o ministério não é a placa da sua igreja. O ministério que Deus tem com você é onde você estiver. E não se espante se de repente Deus te mudar, Deus transformar, Deus te soprar, Deus te tirar de um lado para o outro. Se Deus causar uma situação, você já tem um modelo deste lugar onde você está e vai levar esta bagagem para outro espaço. Se Deus mudar qualquer coisa em sua vida, mudar o trabalho, mudar a direção, mudar o emprego, mudar algo na sua mente, mudar em você ou mudar através da sua vida, o que Deus fizer é planejando o melhor para onde você estiver. O Espírito Santo esteja também. Então, em nome de Jesus Cristo, não finque suas raízes na terra onde você colocou os pés. Sua raiz é Cristo, sua raiz é Deus, o seu alvo é o céu. E onde você colocar a planta dos seus pés, seja diante de Artaxerxes, servindo como o copeiro do rei, seja em Jerusalém, servindo por pouco mesmos meses, ou em qualquer outro lugar, seja no templo em que você está, na sede, na congregação, no beco, na viela, com a caixa de som estendida, com o microfone na mão, no ônibus, na obra missionária, no evangelismo, nas missões, nas visitas, na escola dominical, doutrinando, pregando, ensinando, na portaria, como levita, como intercessor, qualquer obra que Deus tenha na sua vida. Eu estou profetizando que Deus vai abrir fronteiras, que Deus vai alargar essas tendas, que Deus vai fazer estender. E nesta hora eu vejo, eu ouço, eu enxergo aqui ministros e ministras de Deus, pregadores e pregadoras do Evangelho, com paz no coração pelo que está fazendo, com alegria de espírito, com renovo da alma, sairão desta aula rejuvenescidos. Aleluia, sairão renovados em nome de Jesus Cristo. E onde quer que alcance nessa hora esta palavra, receba em seu coração, guarde-a. Se preciso for, assista 2 ou 3 vezes, mas receba esta palavra. Deus fará grandes coisas com você e através de você, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Que nós encerremos a nossa aula de hoje, mas eu queria saber se alguém tem alguma dúvida sobre alguma coisa que foi dito, que foi falado. Se os irmãos gostaram da aula, se deu para entender alguma coisa, conte aí para mim. Se não tem perguntas,
eu quero encerrar orando, agradecendo ao Espírito Santo e dando um conselho para os irmãos. Você é crente, irmão, onde você estiver. Não finque suas raízes em placa de igreja, irmão. Mas enquanto você estiver naquela congregação, abrace, adote. Como diz o meu pastor, vista a camisa. Faça de conta que é o último dia da sua vida, a última pregação, a última aula. É assim que eu tenho vivido, é assim que eu faço. Às vezes nós não conseguimos dar o 100%, às vezes tem algumas limitações mesmo, às vezes nós relaxamos, é verdade. Mas irmãos, em nome de Jesus Cristo, abra o coração para a obra que Deus tem em sua vida. E deixe Deus te usar. Seja num folheto que você entregue. Quando você for entregar o folheto, não, Jesus te ama. Não, fale com gosto, meu irmão. Muito bom dia. Receba esse folheto aqui, porque eu sei que você está na correria. Não dá tempo eu conversar com você, mas as minhas palavras estão nesse folheto. Guarde com todo amor e carinho. Como é o seu nome? Eu posso orar por você? Anota o nome do cara. E comece a orar por ele, adote ele. Opa, que uma alma que eu ganhei para Jesus. Eu ganhei, essa alma é minha. Deus me deu esta alma. Não, aqui eu vou orar por você. Você mora onde? Faça a diferença, irmão. Por que nossas igrejas estão tão raquíticas e anêmicas? Porque nós não temos feito a diferença. E eu não estou ministrando para pessoas que fazem uma coisa só. Estou ministrando para pessoas que Deus vai dar vários ministérios. Receba mais essa profecia. Deus te dará coisas grandes. Deus te dará sabedoria para você influenciar gerações. E Deus te dará coisas grandiosas, tanto grandes, que você receberá ministérios como fez com Neemias. Não será um só. Mas eu estou profetizando que quem não cantava vai começar a cantar. Quem só pregava também vai ministrar. Quem só ensinava vai começar a pregar. Quem não evangelizava vai ter ousadia de espírito. Quem estava limitado a uma coisa, pensando que não tinha solução para aquilo, Deus vai dar outra coisa, outra coisa, outra coisa. Mas a obra de Deus será feita em sua vida. Amém, meus irmãos? 21 horas e 13 minutos, 2 horas de aula, como sempre. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Quero orar juntamente com os irmãos para que o Senhor Jesus nos ajude, né? Nós temos aí 1 hora e 43 minutos de aula para os irmãos. Agradecer a todos os irmãos que participaram dessa aula. Espero que todo mundo esteja gostando do curso, né? Acredito que, se não todos, mas a maioria tem aproveitado bastante. E muito obrigado mesmo pelos comentários, todos vocês participando. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Certo? Então, vamos orar em nome de Jesus. Pai Todo-Poderoso, Deus de graça e glória e majestade. Terminamos, Senhor, agora de falar do seu amor, da sua palavra. Quando eu digo, Senhor, terminamos, é porque eu não falei sozinho. Acredito ter sido inspirado pelo Senhor. E também sei que o Senhor é aquele que é a fonte de toda a inspiração. Mas o meu pedido nessa hora, Senhor, por mim e por meus irmãos, é que assim como foi com Moisés, que nenhuma das palavras de Moisés caíram por terra durante toda a sua ministração, que as minhas palavras, Senhor, que foram inspiradas pelo Senhor, nenhuma delas caia por terra também. E eu oro pela minha vida, Senhor, para que o Senhor continue me dando graça, entendimento e sabedoria.
Alcance as minhas limitações e ajude-me, Senhor, para que eu possa entender, compreender e viver aquilo que eu estou ministrando para os meus irmãos. Mas, Pai, nessa hora eu também faço uma oração espiritual, especial, por todos os irmãos que se dispuseram a assistir, a clicar neste link. Por todos os irmãos, meu Pai, que têm proposto a ser meus alunos no curso de Teologia e História. Pelos irmãos que estão no curso de Obreiros, Senhor. Por cada irmão e irmã que nesta hora escuta este áudio, esse vídeo. A minha oração, Senhor, está em Jeremias 23, porque o Senhor reclamando diz: porventura sou eu apenas Deus de perto e também não de longe. A minha oração, Senhor, estará aí. Porque acredito que onde as minhas mãos não podem alcançar, a minha voz não pode ir. O Senhor está alcançando nessa hora. E eu oro ministrando e profetizando sobre a vida do teu povo. Crescimento espiritual para aqueles que estavam abatidos, Senhor, tristes. Eu oro nessa hora, Senhor, para aqueles que estavam a ponto de abandonar a chamada. Que o Senhor resgate esta alegria no coração. Meu Deus, eu oro por aqueles que estavam para deixar os seus ministérios, Senhor. Para deixar a obra que o Senhor tem por causa dos levantes, dos tambalates, dos Tobias, do Gesem. Eu oro pelo teu povo, Senhor, que não estava compreendendo o porquê tanta mudança. Eu oro para que o Senhor acalme o coração daqueles, Senhor, que mudaram de um espaço para outro, para aqueles que vão se adaptar ao lugar onde chegaram, ou para aqueles que ainda vão se mudar, Senhor. Eu oro para aqueles que estão começando a reconstrução onde eles pisaram. Oro por eles porque nesta hora eu acredito, Senhor, que há uma batalha espiritual muito grande sendo gerada. Há uma batalha espiritual sendo travada nas hostes espirituais. Há uma luta, Senhor, contra a carne, contra o sangue, contra o espírito, contra os principados, contra as potestades. Há uma luta dentro da nossa alma, dentro do corpo, dentro do coração. Há lutas, meu Pai, psicológicas nesta hora. Alguns estavam a pontos, alguns até de abandonar a fé, Espírito Santo. Mas eu oro para que o Senhor renove a esperança, renove a força, dê graça. E eu profetizo, em nome de Jesus Cristo, que a partir de hoje haverá uma revolução espiritual tão grande, que Pentecostes será pouco, que avivamento será pouco para a palavra que o Senhor vai encaixar no coração do teu povo. Eu profetizo, Senhor, muros sendo erguidos nesta hora. Eu profetizo feridas sendo saradas, reconciliações, aceitações, portas abertas dentro dos ministérios neste momento. Pai, aquilo que estava travado, eu peço que o Senhor destrave para que a sua obra venha fluir. Cartas sejam enviadas, Senhor, como foi para Neemias. Portas sejam abertas, recursos que venham a agir, a haver sobre a vida do teu povo. Abundância, eu profetizo abundância de recursos espirituais, fortalecimento, graça, poder. Profetizo, meu Pai, sobre eles, que eles terão visões, sabedoria, entendimento. Eu profetizo que aquele que fazia uma obra terão outras obras para fazer. Aqueles que não estavam se encaixando, Senhor, perdendo a graça, querendo enterrar os talentos, que o Senhor faça como fez com Neemias. Recobre a sua memória, dê-lhes força, esforce as mãos e anime o povo daquela congregação. Que o Senhor os use como usou com Neemias. Que seja, meu Pai, um período talvez passageiro naquele ambiente, mas que seja notório, que a tua presença seja fiel e que no final todos possam dizer: a alegria do Senhor é a nossa força. Pai, é isso que eu te louvo, eu oro, eu peço e eu te agradeço, não só com a certeza da vitória, mas sentindo o cheiro da vitória, o cheiro da revelação espiritual, o cheiro da sua graça fluindo em cada pregação. Eu já vejo, Senhor, o teu povo
erguendo aquele grupo que estava para acabar. Ainda cantora vassumi de que mandaia. É biondeia súria, mandaia sé. Oh, aquela festividade que não ia ter por causa dos levantes. Levanta esta festividade porque é em teu nome, Espírito Santo. Oh, aquele ponto de pregação que não ia abrir porque tudo travou. Abre, Espírito Santo, porque a obra é tua. O crescimento daquele grupo que estava travado, o reavivamento espiritual que tinha parado, meu Deus, os abandonos das chamadas, os grupos que estavam mirrando, os espaços que estavam morrendo. Traz de volta, meu Pai, a estrutura espiritual. Capacita o teu povo e dá força para a caminhada, de modo que possamos fazer a obra e guardar a nossa coroa e se preparar ainda mais, estar perfeitos em ti, aprimorados na sua graça, esperando a sua vinda, em nome de Jesus. E aqueles que ouvem dizem amém e graças a Deus. Irmãos, que Deus continue abençoando a vida de cada um, em nome de Jesus, e até a próxima aula, se Deus nos permitir.